Olá a todos, meu nome é Juliana Soares, estudo na Universidade Metropolitana de Santos, curso o 4º semestre de Psicologia e por meio deste vídeo venho falar para vocês a minha pesquisa. O nome intitulado Aspectos da Subjetividade Colonialista, um relato de experiência. Quando tratamos de questões interculturais entre países colonizados, não questionamos sobre o ser que atravessa a vivência naquele lugar. Esse trabalho pretende trazer esse olhar atento, de uma análise crítica das questões sociais sobre esse eu absorve do outro e sobre as influências específicas diante da perspectiva de quem se beneficia dos privilégios do mundo colonizado. Pretende-se destacar o quanto precisamos descortinar as difíceis facetas da realidade social, pois quem obtém privilégios muitas vezes não se vê como perpetuador de uma engrenagem perversa. O objetivo dessa pesquisa consiste em analisarmos o que recrudescemos diante a herança histórico-cultural, sobretudo possibilitarmos essa discussão e análise diante do conceito de dupla consciência de Bruno Simões. Como os sujeitos em condições privilegiadas diante da perspectiva hegemônica se beneficiam naturalmente diante dessa lógica colonizada. Quais as questões sobre a constituição da subjetividade que abarcam essa artimanha perversa? Onde desaguam tais violências que subtraem o direito de viver do outro? O método de pesquisa trata-se de uma pesquisa qualitativa, onde foi realizado um levantamento bibliográfico, destacando autores que discorrem sobre o tema colonialidade, decolonialidade, o conceito de dupla consciência e do sofrimento ético-político. A observação de campo ocorreu no período de janeiro de 2017 até janeiro de 2018, a qual a pesquisadora residia em Moçambique, relatando narrativas de 3 mulheres brasileiras expatriadas, donas de casa, com idade de 25 a 50 anos, e 2 mulheres moçambicanas funcionárias de idade de 25 a 39 anos. A perspectiva da psicologia social foi empregada como abordagem teórica, juntamente com seus respectivos autores, destacando a obra As Artimanhas da Exclusão, de Bader Savaia. Destaca-se aqui, sobretudo, a subjetividade latino-americana, que traz um arcabouço de atravessamentos de dupla consciência. Ora ele se identifica como um oprimido e ora ele se comporta como um colonizador. A colonização portuguesa deixa esse dano enorme nas duas culturas, aqui levantadas. A colonização deixa sequelas de opressão eurocêntrica, tanto no Brasil quanto no Moçambique. E devido a esse recorte privilegiado de expatriados, subjetivamente podemos aqui incluir a adaptação ao ambiente, assumindo em um lugar na nossa psique o esquecimento. Por que nós estamos falando do esquecimento? Pouco pensaremos sobre as questões profundas de desigualdade, como já destacado anteriormente. Estar em situação de privilégio faz o olhar estar menos crítico e a individuação de quem comete violência sutis quase não são percebidas como essas estruturas são organizadas. Fundamentalmente, isso tudo começa a ser ignorado por essas donas de casa, não é porque é alheio ao conhecimento delas, mas essa normalidade as condiciona a esse esquecimento. O esquecimento começa sutil. Então, analisar, por exemplo, o comentário "tive que ensinar ela a usar o rodo", esse símbolo do rodo traz um contraponto de uma realidade onde o chão dessa funcionária, por exemplo, é de barro e que a água naquele contexto não é abundante. Fazer aplicar nossas maneiras de vida, a assiduidade, por exemplo, é uma maneira de colonização. São determinações simples do cotidiano, que passa sutilmente aos nossos olhos, e essa é uma das maneiras de perpetuação da colonialidade. São olhares incômodos. Quem não é atravessado pela dor da cor não compreende que precisamos levantar e rever que este aspecto traz uma gama de questões enraizadas em nossa sociedade, principalmente latino-americana. Concluímos que a célula máter das raízes de todas as desigualdades vem da construção do pensamento colonial. Quando olhamos para a história, entendemos que a maior agressão da vida humana iniciou quando um povo cria a ideia de superioridade e inferioridade, promovendo-se com isso a subjetividade dicotomizada de bem e mal, branco e preto, rico e pobre, fundamentalmente chegando ao ponto de usarem a ciência e a religião a favor da lógica hegemônica. Quem carrega para os dias de hoje o ônus e o bônus de toda essa sofisticação de opressão? Fanon relata que pedimos desculpas, mas gostaríamos que aqueles que se encarregarem de escrever sobre a colonização lembrem-se de uma coisa: é utópico procurar saber que um comportamento desumano se diferencia do outro comportamento desumano. Principalmente nós latino-americanos, que carregamos essa dupla consciência. São várias as questões sobre a constituição da identidade. Quem somos nós realmente?
Simões alerta também sobre a criticidade da psicologia, que nos elucida que precisamos descolonizá-la e precisamos prestar atenção nessas construções histórico-culturais, pois a partir desse olhar teremos como oferecer subsídios para as diferentes populações, onde teremos condições de articular princípios éticos, mundo simbólico, imaginário e conhecimentos ancestrais. O olhar crítico da decolonialidade fará o psicólogo entender o fato de existir um arcabouço de entendimentos que atravessa um indivíduo em sofrimento. Então, precisamos descolonizar as subjetividades. E como referências, destaquei aqui para vocês humildemente Bruno Simões, A Dupla Consciência Latino-Americana, Frantz Fanon, A Pele Negra, as Máscaras Brancas, Lélia Gonzalez, a categoria Político-Cultural e Americanidades, a Débora Oliveira Ramos, Estado Brasileiro, Dispositivo de Colonialidade e Seguridade Social, Entre Fazer e Deixar Morrer a População Negra, Bader Savaia, As Artimanhas da Exclusão. Muito obrigada pela sua atenção, um forte abraço, meu nome é Juliana Soares.